A prestação do financiamento imobiliário não é só custo. Se tu não entender o que eu vou explicar nesse vídeo, tu vai pagar muito mais caro pelo teu financiamento imobiliário. A prestação do financiamento, ela é sim uma parte custos, mas ela tem uma grande parte que é patrimônio, constituição de patrimônio. E cabe a gente ser inteligente o suficiente para fazer com que os custos diminuam e o pagamento que vai para este patrimônio aumente. É o que eu vou te explicar nesse vídeo hoje. Antes da parte mais técnica do conteúdo desse vídeo, eu quero só fazer um alerta aqui, ó. Para de observar o teu financiamento imobiliário somente como um consumidor mediano, média das pessoas ou a mediocridade. Começa a observar como um investidor inteligente que age no financiamento. Para de replicar posts de pessoas que falam, o meu imóvel vai custar 3 vezes mais do que eu estou financiando. Vai custar se tu não souber fazer o que eu vou te ensinar nesse vídeo, e mesmo que custasse, o teu imóvel vai subir muito mais do que 3 vezes ao longo do prazo que tu está pagando teu financiamento. Mas vamos entrar agora na parte mais técnica aqui. Vamos entender o que são os custos na prestação do financiamento e o que é o patrimônio e por que eu utilizei essa nomenclatura patrimônio. Primeiro, os custos serão os juros, a correção monetária, o seguro MIP e o seguro DFI e a taxa de administração. O patrimônio vai ser unicamente a amortização, que é o valor que de fato sai da prestação e diminui o saldo devedor que eu tenho no financiamento. E por que eu estou considerando a amortização como patrimônio? Porque se tu comprar da forma como eu te ensino a comprar um empreendimento associativo, com uma avaliação mais alta do que o valor de venda, a não tirar dinheiro do bolso e financiar, essa amortização, esse valor que tu está diminuindo, ele está super alavancado. Então é a mesma coisa que uma empresa faz, por exemplo. A empresa está em crescimento, está se desenvolvendo, ela vai lá e capta algum recurso, que normalmente também não é tão barato, depende do prazo, ficará mais caro o pagamento desse recurso, só que o que ela consegue crescer, desenvolver a empresa, é muito maior do que o custo desse empréstimo. É exatamente aí o conceito de patrimônio que eu estou trazendo. Se tu souber agir e comprar da forma certa, essa amortização de forma inteligente, alavancada, vai fazer muita diferença e vai fazer com que essa parte patrimônio da prestação seja muito mais relevante do que os custos propriamente ditos. Vamos aos números. Olha só, eu estou captando esse exemplo na linha de crédito do SBPE, então não é Minha Casa Minha Vida, todo mundo vai ter acesso aqui. Valor de crédito do valor financiado, R$300 mil. Prazo, 360 meses, 30 anos. Sistema de amortização Price, a prestação vai ficar em 3 mil e a taxa de juros efetivo anual 11,5%. Repetindo exemplo típico de dezembro de 2025. O custo total desse financiamento, se eu não fizer nenhuma amortização durante 360 meses, ele vai custar R$1.253.131,13. É muito caro, é aquela questão, ficou 4 vezes a mais. Captei 300 mil e vai custar 1.200.000. Agora a gente vai começar a utilizar a inteligência nesse financiamento e tu vai entender não só o custo final, mas o que compõe a prestação. Nós vamos fazer o seguinte agora. Eu vou fazer uma analogia como que se a gente trouxesse para a nossa prestação, para o nosso financiamento, um círculo virtuoso, onde tu mexe uma pecinha e o conjunto começa a funcionar melhor. Mas vamos entender algumas coisinhas aqui antes. A prestação de 3 mil que eu falei lá para vocês, durante 360 meses. Essa prestação também ela oscila um pouquinho, por mais que seja na tabela Price, só um exemplo aqui. Começa em 3 mil e lá na prestação 320, daqui a 319 meses, ela estaria 3.900. Sobe pouco. R$900 num período desses é muito pouco, mas só para deixar esse detalhe explícito aqui. Agora, olha só, estou pagando R$3 mil. Sabe quanto que é a amortização de fato desses 3 mil? No início, na primeira prestação, somente R$110. É muito pouco. O restante, R$25 é taxa de administração, R$150 são os seguros MIP e DFI, os dois juntos, aqui também depende da idade do mutuário, e o restante todo é correção monetária e principalmente juros. Então isso aqui no início é muito impactante, a gente precisa agir no início. Pensa só, de 3 mil, somente 110 está amortizando, está diminuindo o saldo devedor. E ainda é muito provável, nesse momento agora, dezembro de 2025, é fato que a correção monetária mensal é maior do que a amortização. O que acontece? Pago 3 mil, diminui 110 do meu saldo devedor, só que a correção monetária é mais alta do que esse 110. Então eu paguei os 3 mil e no mês seguinte eu estou devendo um pouco mais, tá? Mas depois a gente entra nisso, eu quero entrar em outra questão aqui. Esse valor, essa proporção, ela também não fica assim para sempre. Lembra que eu peguei o exemplo de que na prestação 320, lá daqui a 319 meses, ela vai estar em 13.900. Só que daí, naquele momento, se a gente nunca agiu, é só um exemplo, 2.600 já serão amortização. Só que demora muito para isso acontecer. A gente precisa agir agora
para fazer o fator, o componente amortização, subir mais. Vamos agora para a ação inteligente que a gente deve ter no financiamento, aquilo que eu comentei de círculo virtuoso. Olha só, se eu pegar o valor de 10 prestações, 30 mil reais, lembrando que a prestação é 3 mil, eu vou pagar normalmente a minha prestação, mas eu vou fazer uma amortização extra no valor de 30 mil. Aquele financiamento que custaria 1.253.000, depois de eu amortizar aqui 30 mil, ele vai diminuir incríveis 580 mil reais. O custo total dele vai para 673 mil. Pensa só, agora eu já estou com o financiamento que vai me custar um pouquinho mais do que o dobro. Antes era 4 vezes mais. E agora, mais importante, aqui é o ponto central deste vídeo. É este círculo virtuoso, é essa ação que faz com que todos os componentes fiquem a teu favor. Na primeira prestação, que a gente pagava 3 mil e não tinha feito nenhuma amortização, lembra que a amortização era somente 110 reais? Pois é, se tu amortiza 30 mil, tu não tá mais devendo 300 mil, tu tá devendo 270. Só que agora, a partir de agora, toda a prestação que tu pagar, mesmo que tu não faça mais amortizações extras, ela sai de 110 que era por mês e passa para 385. Pois é, eu ainda pago 3 mil e somente 385 é a amortização. Sim, mas só no começo. Lembra quando eu falei lá da prestação 320? Só que olha só, de 110 para 385 é 250% a mais que tu tá amortizando todo mês. E o que acontece? O teu seguro baixa também, porque antes tu estava pagando sobre um valor de um débito, né, um saldo devedor de 300 mil, agora tu tá pagando sobre 270 mil. A correção monetária, que era sobre 300, é sobre 270. Os juros, mesma coisa. Então tu diminui todos os componentes que são custos e tu aumenta o componente patrimônio. Isso aqui é a chave do vídeo, isso aqui é a inteligência. E tu economizou 580 mil, tu trouxe de 1.200 e pouco para, só um pouquinho, tu trouxe de 1.250.000 para um custo de 670 mil e tu diminuiu de 360 meses, tu vai botar 150 meses a menos que tu precisa pagar de prestação. É muita coisa, é uma ação, claro que tu tem que conseguir esses 30 mil, mas se tu compra na planta e tu vai te preparando, não é difícil. Outro ponto fundamental aqui, antes de realizar aquela amortização de 30 mil, a relação entre correção monetária do saldo devedor, que é um componente custo negativo para nós, em relação à amortização, era muito negativa. Olha só, a gente tinha uma amortização de 110 e a gente tinha um saldo devedor de 300 mil. Se eu tenho uma TR, que é o que corrige o saldo devedor deste financiamento do exemplo, de 0,1% ao mês, é uma TR relativamente baixa para o momento atual. 0,1 sobre saldo devedor de 300 mil, eu vou ter uma correção no saldo devedor de 300 reais. E a minha amortização é 110. Logo, eu estou aumentando em 190 o meu saldo devedor para o próximo mês. No momento que eu fiz a amortização, eu tenho um saldo devedor de 270. 0,1 sobre 270, a correção do meu saldo devedor é de 270, é ruim, só que agora eu tenho uma amortização de 385. Por mais que o saldo devedor aqui pareça que esteja baixando pouco, ele está baixando. Tu nunca mais vai ter, dificilmente tu vai ter uma TR que vai superar o valor da tua amortização. Isso aqui no longo prazo é muito positivo. Voltando, isso aqui é chave no nosso círculo virtuoso. Para concluir o vídeo, que sempre fica bem mais longo do que eu gostaria, mas enfim, eu tento aprofundar o conteúdo, vai depender outras questões se tu vai ter sucesso na compra deste imóvel e na constituição inteligente de patrimônio. Por exemplo, como é que foi a forma de compra, as condições de pagamento, qual foi a valorização desse apartamento durante o período de obras, que é aquele período exponencial. Depois, nas chaves, qual é a valorização? Eu costumo tratar aqui como qual é a correção depois que ele vai ter ao longo dos anos, né? Por quanto tu conseguiu alugar? Tu colocou mobília, tu não colocou mobília? Quais são os custos de manutenção? Qual é o imposto de renda? Então, assim, antes que venham aqui, mas tu não citou isso, tu não falou aquilo, isso aqui é específico para te mostrar como funcionam os componentes da prestação, tirar essa visão unilateral de consumidor e pensar como investidor. O financiamento é bom, é como grandes empresários alavancam as suas fortunas, mas tu precisa entender o mecanismo, como funciona. Acho que esse vídeo já ajuda bastante. Tu vê ali, quando eu citei aqui várias vezes círculo virtuoso, é que tu mexe em vários componentes ao mesmo tempo com uma simples ação. E aquilo ao longo de todo mês, de todos os anos, passa a agir de uma forma positiva para ti. Então, espero que tenha ajudado. É específico sobre financiamento, prestação, mudança de perspectiva, de visão sobre como é a prestação e o financiamento imobiliário. Grande abraço.